No vídeo de hoje eu já vou começar te mostrando o que não deve ser feito. Se você estava pensando que plantar tomate é assim, pode esquecer, tira seu cavalinho da chuva e vamos aprender hoje definitivamente como é que vai ser todo o processo do plantio de tomate em casa para você ter uma colheita boa, uma colheita esperta que venha bastante frutos, né? Você já está sabendo de todas as informações importantes aí do tomateiro. O vídeo é um pouco extenso e eu já queria pedir o seu like porque esse vídeo demorou 2 anos para gravar todas as imagens aproximadamente e agora na hora da edição foram aproximadamente 21, 22 horas de edição. Então já deixa o seu like e queria aproveitar esse gatilho aí para falar também que eu tô dando de presente para vocês no dia do meu aniversário. Esse vídeo está sendo lançado no dia 5 de agosto, né, de 2020, que é o dia do meu aniversário. Então, ao invés de eu ganhar o presente, é você que está ganhando. Então, hoje nós vamos aprender todo o processo completo sobre como plantar tomateiros em casa. Meu nome é Fernando Pereira, este é o Somos Verdes e bora pro vídeo! Muito bem, então vamos começar esse vídeo pelo primordial, que é a escolha e tratamento das sementes antes mesmo de começar a cultivá-las. Como você bem sabe, é possível encontrar sementes de diversas variedades em lojas agropecuárias, floriculturas ou até mesmo em alguns supermercados. Mas nesse vídeo eu vou focar apenas nas sementes que podem ser retiradas diretamente dos tomates. E para isso você vai precisar selecionar a variedade de tomate que pretende cultivar, um recipiente de água e plástico filme, daqueles de cozinha mesmo. O procedimento é o seguinte: abra os tomates da maneira que você achar melhor e retire as sementes colocando-as dentro do recipiente com água. Depois disso você pode misturar com uma colher para ajudar a soltar a polpa e cobrir com o plástico filme. E é assim que vai ter que ficar nos próximos 4 dias, que vai ser o tempo que vai levar para que a polpa se solte completamente das sementes. Então, passado 4 dias, você já pode jogar fora essa água e também as sementes que estiverem boiando, para utilizar então apenas as que ficarem no fundo do recipiente, porque essas sementes são as que estão boas para serem cultivadas. E gente, é importante sim fazer esse processo de retirada da polpa para evitar os fungos e doenças que podem acontecer logo na semeadura dos seus tomateiros. Então deixa eu fazer só um adendo aqui de forma bem grosseira para você entender por que não se deve cortar uma fatia de tomate e colocar direto na terra. Na natureza, funciona da seguinte maneira: os animais comem o tomate com semente e tudo e derretem toda a polpa com o ácido estomacal. E depois o que sai pelos fundos é a semente pronta para germinar. Então, voltando aqui, agora é só espalhar as sementes por cima de um papel toalha e deixar secar para fazer o armazenamento delas. Porque na verdade elas já estão prontas para serem semeadas, mas se você quiser armazenar vai precisar secar elas para não estragar. Muito bem, então vamos agora para a parte da semeadura. Nessa parte você vai poder deixar a sua criatividade fluir, porque dá para plantar em diversos tipos de recipiente. Já fiz vários vídeos mostrando como plantar no copinho de jornal, já utilizei também copinhos de água descartáveis para fazer mudas, também costumo utilizar muito as caixas de ovos de papelão e também costumo semear em bandejas de cultivo profissional. O importante é, utilize sempre uma sementeira para fazer suas mudas de tomate, para só depois que as mudas estiverem maiores fazer o transplante, não se esqueça disso. Uma dica bacana é utilizar o humus de minhoca na hora de fazer as mudas, até porque ele possui todos os nutrientes que a sua planta vai precisar para se desenvolver, mas porém, todavia, entretanto, se você tiver alguma terra adubada de floricultura aí, também dá para usar, tá bom? Então você deve preencher os recipientes e semear de 3 a 4 sementes em cada um deles. E isso porque lá na frente, quando suas mudas estiverem maiores, você vai ter que fazer o raleamento. Para quem ainda não sabe, o raleamento consiste em retirar as mudas mais fracas, deixando apenas uma mudinha por recipiente, a que tiver mais forte, obviamente. Daqui para frente é água todos os dias e você ainda pode utilizar uma técnica bem interessante que vai manter a umidade e também vai facilitar para que você possa regar à vontade sem medo das suas sementes caírem para fora da sementeira. Geralmente quando a gente semeia e joga água em seguida, a semente pode acabar boiando e caindo para fora.
Então, para fazer essa técnica é só pegar um pano, colocar por cima da sementeira e regar. Mas fique sempre de olho para retirar o pano quando as mudas começarem a aparecer. E isso deve acontecer entre 7 e 20 dias depois da semeadura. Um outro detalhe importante é que a sua sementeira deve ficar protegida do sol forte. Por isso, você pode escolher um local que pegue poucas horas de sol ou utilizar o sombrite, que vai proteger as mudinhas nos dias mais quentes. E é importante salientar que quando utilizamos o sombrite, é preciso deixar as mudas pegarem pelo menos 5 horas de sol diárias. O momento ideal para fazer o transplante para o local definitivo é quando os tomateiros apresentarem de 5 a 6 folhas ou 25 centímetros de altura. A muda deve estar parecida com essa do vídeo, mas no nosso caso, ao invés de replantar na terra, nós vamos utilizar os vasos. E antes de replantar, precisamos preparar o substrato. Na realidade, isso aí já devia ter sido feito, mas você vai entender agora. Muito bem, o preparo do substrato é uma das partes mais importantes para quem deseja ter uma planta saudável. Então, para que a sua planta tenha um substrato adequado, você vai precisar fazer uma mistura de 2 partes de terra e 1 parte de adubo orgânico. Esse adubo orgânico pode ser humus de minhoca, esterco de aves ou de vaca, farinha de ossos, cinza de madeira, farinha de casca de ovos e etc. Pessoalmente, eu gosto de utilizar 2 partes de terra vegetal e 1 parte de adubo orgânico, que é composta por esterco de aves, farinha de ossos e cinzas de madeira, tudo misturado. Mas é importante lembrar que você deve preparar o substrato e deixar descansar por 20 dias antes de utilizar. Em média, esse é o tempo que leva para que os nutrientes estejam totalmente disponíveis para a sua planta. Então, logo que você semear, já pode começar a preparar o substrato definitivo no vaso, que vai ser mais ou menos o tempo que você vai precisar entre a sua planta se desenvolver até a hora do transplante. Para ficar mais fácil ainda, dá uma olhada nessa imagem. Para vasos de 5 litros, a mistura vai ser de 3,5 litros de terra mais 1,5 de litros de adubo. Ou para vasos de 10 litros, a mistura vai ser de 6,5 litros de terra e adicionando aí 3,5 litros de adubo orgânico. Mas tem um detalhe aqui, no caso dos tomateiros, ao preencher o vaso, você deve deixar um bom espaço entre a borda e a superfície do substrato. Nessa imagem dá para entender melhor. É preciso deixar um espaço como esse do vaso do meio, porque mais para frente você vai completar o espaço para dar uma força extra para o seu tomateiro. Com relação à montagem do vaso, eu acho que todo mundo já sabe. Coloque a argila expandida ou pedaços de telha no fundo, na sequência utilize uma manta geotêxtil ou de bidim, como o pessoal conhece por aí, e adicione o substrato. Muito bem, então depois de fazer o transplante, você vai ter que tomar o cuidado de tutorar o seu tomateiro, uma vez que a sua planta vai crescer e ela não vai aguentar o próprio peso. Então, para isso, eu costumo utilizar essas telas de metal que são facilmente encontradas em lojas de materiais para construção. Mas você também pode utilizar cabos de vassoura ou ripas de madeira. O importante é sempre utilizar algo para segurar, porque com os ventos, os seus tomateiros podem quebrar com facilidade, como esses que ficaram sem ser tutorados, e o resultado é esse que você está vendo aí. Beleza, Fernando. Mas como eu devo fazer as regas do meu tomateiro? Pessoal, aqui vai mais uma imagem das dicas que eu costumo publicar lá no meu Insta, então se você ainda não segue lá também. A resposta é muito simples. Geralmente, se não chover, você vai precisar regar todos os dias. Mas você pode fazer o teste do dedinho. Coloque o seu dedo no substrato para ver se ainda está molhado. Se não estiver molhado, você pode regar novamente, é simples assim. E lembre-se que as regas devem ser feitas principalmente de manhã, bem cedo, para que a sua planta tenha maior disponibilidade hídrica durante todo o dia. Uma observação bacana é que tomateiros não gostam muito de águas nas folhas, então quando for regar, procure derramar a água apenas no substrato, evitando as folhas. Agora que você já aprendeu que regar um tomateiro é bem simples, é basicamente regar todos os dias para não ter estresse hídrico, nem para mais nem para menos, vamos para a próxima parte. Então, passados 30 dias que a muda estiver no vaso, você vai notar que o substrato vai dar uma baixada.
É exatamente nesse momento que você vai adicionar mais um pouco de substrato, para que o tomateiro desenvolva novas raízes e tenha maior disponibilidade de nutriente. As raízes vão nascer nessa parte mais abaixo do caule aí. Aliás, você deve repetir esse processo depois de 60 dias e também de 90 dias, ou seja, é preciso acrescentar substrato 3 vezes. A primeira com 30 dias, a segunda com 60 dias e a terceira com 90 dias depois do transplante. Essa adubação geralmente já é o suficiente para você colher bons frutos, mas ainda existe uma outra maneira de fortalecer ainda mais o seu tomateiro, que é a adubação foliar. A adubação foliar funciona muito bem e consiste em pulverizar o fertilizante diretamente nas folhas do seu tomateiro. E para isso, você pode utilizar fertilizantes minerais específicos, que são aqueles fertilizantes químicos, para cada fase do seu tomateiro, ou o biofertilizante, caso queira ter uma colheita totalmente orgânica. O fato é que essas pulverizações ajudam bastante em todas as fases do desenvolvimento e você vai precisar fazê-las no final da tarde, não esquece disso, sempre no final da tarde, a cada 15 dias, principalmente na fase de floração e frutificação, se você quiser ter belos frutos. Um outro detalhe que vai ajudar bastante é fazer as podas da maneira correta. E na realidade existem vários tipos de poda que podem ser feitas no tomateiro, porém, de forma geral, você vai precisar fazer 2 tipos de poda. A poda dos brotos laterais, que são essas pequenas brotações que começam a se desenvolver nas axilas das folhas e que, se você deixar, acabam gastando a energia que a sua planta usaria para desenvolver flores e frutos. Então é muito importante podar. E o outro tipo de poda é fazer a remoção das folhas velhas ou doentes para evitar a propagação de fungos. Muito bem, agora vamos então para uma última parte que não é menos importante, até porque para quem planta tomate, elas vão aparecer e você precisa estar preparado para isso, são as pragas. Eis que seus tomateiros estão lindos e você começa a perceber umas manchas esbranquiçadas nas folhas. Isso são fungos, também são conhecidos como oídio e certamente vão aparecer nos seus tomateiros, é muito comum, tá? Então existem 2 maneiras de tratar. Uma delas é o sulfato de cobre ou cal da bordaleza, como o pessoal conhece, que você pode encontrar na minha lojinha e o link vai estar aí embaixo na descrição. E a outra maneira é utilizando o chá de cavalinha ou o leite integral de saquinho. Então, para a primeira receita, nós vamos utilizar o leite e melhor seria se ele fosse diretamente retirado da vaca. Mas se você não tem uma vaca por perto, não tem problema também. Você pode utilizar o leite fresco integral daqueles que são vendidos em saquinho. É muito simples, você deve misturar 100 ml de leite em 1 litro d'água. Como meu pulverizador tem espaço para apenas 1 litro, então eu misturei 100 ml de leite fresco em 900 ml de água e assim eu completei o pulverizador. Essa substância simples vai acabar de vez com todo o oídio que tiver nas suas plantas. E o legal é que pode ser aplicada em qualquer planta. Mas para que essa técnica funcione, existe um pequeno segredinho. Primeiro você deve retirar todas as folhas que estiverem infectadas e em seguida colocar fogo nelas para evitar a propagação do oídio. E quando for fazer esse manejo, evite colocar as mãos em uma planta doente e depois tocar em outras plantas, porque você pode levar o fungo de uma planta para outra. Então, depois de fazer toda a retirada das folhas, você já pode começar a pulverizar a sua solução. Meu conselho é que sempre que for pulverizar alguma substância nas plantas, faça isso no final da tarde, quando não tiver mais sol, porque assim você vai sempre evitar queimaduras nas folhas. Pulverize em todas as partes da planta, inclusive na parte de baixo das folhas. E as aplicações devem ser feitas uma vez por semana, todas as semanas até que o fungo desapareça por completo. Porém, como medida preventiva, para que não apareça o fungo novamente, você pode aplicar a solução uma vez a cada 15 dias, que não tem problema nenhum. Maravilha, então agora nós vamos para a segunda receita, que é a mais poderosa que eu já vi. E isso porque ela é capaz de acabar tanto com o oídio, quanto com uma diversidade enorme de fungos, como por exemplo a ferrugem. E para essa receita você vai precisar dessa planta compridinha. O nome dela é cavalinha e é uma planta muito versátil, pois além de ser uma planta medicinal para nós, capaz de tratar problemas dos rins, da bexiga, ácido úrico e etc., ela também é uma ótima fonte de potássio para as plantas e ainda é excelente para acabar
de vez com os fungos. Essa planta é muito comum nas regiões alagadiças ou pantanosas em quase todas as regiões do Brasil. Bom, para começar você deve colher uma porção de cavalinha e picar em pequenos pedaços. Depois coloque um copo de 250 ml de cavalinha picada em 1 litro de água e deixe repousar na sombra por 12 horas. Lembrando que essa água que você vai utilizar, ela precisa ser sem cloro. Então a água da chuva é uma boa alternativa para você utilizar aí. Depois de 12 horas, leve essa mistura ao fogo alto até que comece a ferver. Quando começar a ferver, abaixe o fogo e deixe o recipiente tapado por aproximadamente 20 minutos. Depois que a solução já estiver mais fria, você deve coar para não entupir o borrifador com os pequenos pedaços de cavalinha que podem estar presentes ali. Feito isso, você pode armazenar em uma garrafa PET, pois essa solução pode durar até 3 meses dentro da garrafa, quando armazenada em um local fresco e com sombra. Nessa nova mistura você pode adicionar 100 ml de leite, mais 100 ml do seu chá de cavalinha e 800 ml de água. Aí é só agitar tudo e pulverizar nas plantas que estão sofrendo com infestação de fungos. Uma outra praga que pode ocorrer é a traça do tomateiro, lembra desse nome? E se você perceber que algum fruto do seu tomateiro apresentar esses furinhos, você vai precisar isolar os seus tomates. Acontece que essa praga coloca os ovos na planta e quando a larva nasce, ela entra dentro do tomate e vai comendo tudo, o que faz com que o tomate comece a apodrecer por dentro e se torne inviável para o consumo. E isso aí já vai acontecendo antes mesmo do tomateiro amadurecer. Por isso precisa ser utilizada a técnica do isolamento. Bom, a saída que eu encontrei para evitar essa praga é envolver os meus tomates, quando ainda estão bem pequenos, com um saco de plástico. Mas a boa notícia é que eu percebi que algumas variedades de tomates são menos atacadas e outras mais. Como por exemplo esses que vocês estão vendo aí. Então se você notar a presença dessa praga aí nos seus tomates, evite plantar aqueles tomates grandões da variedade caqui, a menos que você queira utilizar alguma substância química ou ter que colocar saquinhos em cada fruto como eu fiz. Os tomateiros também são atacados por outras pragas bem comuns, como por exemplo pulgões, trips, larva minadora, que é aquele caminhozinho de cobra que aparece nas folhas, que parece bicho geográfico, a folha fica com aquela manchinha assim como se fosse um desenhinho, é a larva minadora e é muito comum. Mosca branca também é um problema, ácaros, também os percevejos, sempre que notar percevejo tem que tirar porque eles transmitem doenças para os tomateiros e dentre outras pragas, como essa lagarta rosca que eu encontrei dentro do meu tomate. Olha o tamanho desse bicho. Então a ideia é ficar sempre de olho para evitar que essas pragas se instalem nos seus tomateiros e você possa colher bons frutos. Mesmo com tantas pragas, é possível sim cultivar tomates em casa e só quem já plantou sabe o como é prazeroso colher seus próprios tomates pela manhã e sentir o sabor, que inclusive fica até melhor quando você lembra de todo o cuidado que teve que ter para poder colher esses frutos. A lição que fica aqui nesse vídeo é que só quem planta e zela pode colher bons resultados. Por isso, comece a plantar agora mesmo. Não só tomates, mas coisas boas na sua vida. Só assim você vai colher bons frutos. Você viu aí que plantar tomate não tem nada de simples, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Com esse vídeo você já vai ter uma boa base, mas se você quiser aprender mais sobre tomateiro, a gente tem um curso aí, é só procurar nas playlists, chama curso TOF, onde você vai no passo a passo do tomateiro se você quiser ter mais ideia de como se faz o plantio de tomate de forma mais profissional, digamos assim. Queria falar para vocês deixarem o like aí, não se esqueça do like, se inscreva no canal se não for inscrito e meu e-book, o link tá aí na descrição e tem a novidade agora, que é a nossa lojinha. Depende da época que você vai estar assistindo esse vídeo, a loja já vai estar no ar, então acesse o link, vai estar tudo aí na descrição, os links. Não se esqueça, Horta Caseira por Fernando Pereira é meu e-book, só olhar na descrição aí. E até a próxima, pessoal!